Salve, salve nação! Enfim, galera, teve o sorteio da Libertadores, teve o jogo do Flamengo contra o Remo e nós vamos trazer aqui o pós-jogo. Depois vamos trazer aqui agora o corte da imprensa repercutindo esse sorteio da Libertadores. Vamos ver aqui o que eles vão falar do Grupo A, o grupo do Mengão, cara, que pegou Estudiantes da Argentina de novo. Caramba, hein, galera? Vamos lá, deixa o like, se inscreva no canal, seja bem-vindo. E ative o sininho, deixa eu dar os créditos aqui para a ESPN, link na descrição como créditos. Simbora aqui pro vídeo. Eu torcendo para ele não cair nesse grupo de jeito nenhum, acabou caindo. Zupa, dou boa noite para você, mas já vamos mostrar aqui os grupos de Libertadores e também de Sul-Americana e já vamos também lá para o Paraguai, porque Eduardo Afonso está por lá, André Hernan também e daqui a pouco o presidente do Mirassol está conosco também e ele vai falar sobre o grupo do Mirassol. Copo meio cheio, copo meio vazio. Aquela coisa, tipo, também vai ter que respeitar o Mirassol jogando. É uma jarra, não é um copo. Colocamos aí para vocês, tá, fãs de esportes, o grupo A da Conmebol Libertadores, com Flamengo, Estudiantes, Cusco e Independiente Medellín, da Colômbia. Vamos para o grupo B, com o Nacional do Uruguai, Universitário do Peru, Coquimbo Unido e Tolima. O grupo C, com o Flu, Bolívar, Deportivo Laguaira e Independiente Rivadavia. No grupo D temos Boca Juniors, olha esse grupo, Cruzeiro, Universidade Católica e Barcelona de Guayaquil. Um grupo com muitos torcedores, né? Muitos clubes com muita torcida. No grupo E com Peñarol, Corinthians, Independiente Santa Fé e Platense. Temos também o grupo F com o Palmeiras. Esse Palmeiras tem sorte, hein, cara? Olha o grupo do Palmeiras, é o mais fácil, cara. E se tem Palmeiras, tem que na Libertadores? Tem Cerro Porteño, tem jeito. Júnior Barranquilla e Sporting Cristal. Que coisa, não? Impressionante. É aquela coisa, né? O Real, o City sempre encontra, né? O Real. LDU, Lanús, Always Red e Mirassol, o grupo G. E o grupo H com Del Valle, Libertad, Rosário Central e Universidade Central. Temos para vocês também os grupos da Sul-Americana. E vamos passar para vocês. Então, daqui a história, né? O avião não precisa nem pousar. Estaciona. Ele só estaciona. Olha, vamos conversar com o André Hernan também, porque André Hernan está de um outro ponto ali da sede da Conmebol e ele está ao lado do presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP. E aí, Marcela, tudo bem? Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Estamos ao vivo aqui no nosso QG especial aqui da ESPN nesse sorteio. É o seguinte, na live da ESPN Brasil, antes do sorteio, a gente estava conversando aqui com o presidente BAP e ele estava fazendo uma série de projeções, não queria viajar longe, não queria altitude, mas não teve nada disso, né, presidente? Satisfeito ou não? Boa noite. Vou pedir para você... Bom, vamos lá. Em relação ao que eu falei, eu peguei a porra toda, né? Não é verdade? Peguei altitude, peguei distância. Não adianta fazer projeção, né? Não adianta fazer projeção. A gente fica aqui, por uma questão de ansiedade, a gente fica fazendo projeção. E claro que cada um pensa e sonha no que julga mais adequado. Mas a realidade é essa, a gente tem que encarar e faz parte e vamos para dentro, né? Eu estava comentando com o presidente de outro clube aqui, sobre o grupo que nós caímos, né? Sim. E ele falou, pense em mim que peguei você. tem esse lado. E eu pensei, bom, eu também não penso, a gente só parte do nosso ponto de vista, né? A gente olha para os outros três clubes. Quem pegou o Flamengo não está nada satisfeito, né, galera? Isso é verdade, né? Como se a gente não fizesse parte do grupo. Tem sempre gente que olha pra gente também, como parte dos três clubes que não o seu. Então, acho que é difícil para todo mundo. Vamos enfrentar, vamos embora. Imagina quando saiu Flamengo e aí sai o adversário, olha assim. Que passa, Flamengo, que lástima. Também tem esse lado, né, Bob? É isso, faz parte. Faz parte. Agora é uma competição que o Flamengo é o atual campeão e dos grupos tem um rival direto, vamos dizer assim, do Flamengo, que é o Cruzeiro, que deve estar com uma pulguinha atrás da orelha. O Pedro Júnior está aqui, o próprio Spindle, para eles ficou mais difícil, né?
até que, olhando os brasileiros e olhando o próprio Palmeiras, que é o rival direto, que foi o finalista com vocês no ano passado, tá ótimo, dá para comemorar. Olha, eu entendo assim, eu não sei se o termo é comemorar, mas eu diria que a gente tem que trabalhar, porque essa coisa de que teoricamente tem um jogo mais fácil ou mais difícil, ano passado uma opção de gente dizia, não, último, vamos fechar a fase de grupo jogando contra o Deportivo Táchira em casa. Sim. Em tese, um jogo fácil, foi um jogo dificílimo, né? Então você nunca sabe, Libertadores você não pode baixar a guarda nunca, é um torneio diferente, parece que só tem mata-mata na fase final, mas o espírito é de mata-mata a cada jogo. Nós vamos ter que jogar, enfim, com seriedade. Eu entendo que a gente tem elenco, tem time para de novo brilhar e oxalá chegar na final em Montevidéu dia 28 de novembro. O BAP, que aprendizado e que alerta fica dos resultados que não vieram no começo do ano? Porque todo mundo estava dizendo, na Supercopa do Brasil, o Flamengo é favorito. Mas também na Recopa Sul-Americana, Flamengo é favorito. Aconteceu o que aconteceu, teve uma mudança de comando técnico. Que tipo de alerta e aprendizado vão acabar ficando para essa Libertadores? Você está levantando porque reforça exatamente o que eu falei, que não tem jogo fácil. Você pode teorizar sobre contra quem você está jogando, mas não tem jogo fácil, né? Não tem mais espaço para você, no futebol de hoje em dia, não ter atletas bem preparados, né? Então o Corinthians ganhou com mérito da gente, o Lanús também teve mérito quando ganhou, os dois times estavam melhor preparados que a gente. E o alerta que fica é, olha, se você não estiver muito bem preparado, você vai perder mesmo. Você muito bem preparado, com o elenco que a gente tem, em tese a gente tem mais chance. Mas não estando bem preparado fisicamente, eu entendo que não tem mais chance de ir longe em nenhuma competição. Tá chegando o Leonardo Jardim, tem resultado. E fisicamente o elenco, você entende que agora é a hora de colocar tudo no eixo? Foi um começo que teve pré-temporada, férias longas e tal, aquela coisa toda. Talvez dá para dizer de erro de cálculo. Hoje o time é aquela coisa, trabalhar para estar bem fisicamente também? Eu entendo que sim. Hoje nós estamos melhores do que ontem e amanhã nós vamos estar melhores do que hoje. É natural, você vai num crescendo, né? Provavelmente você vai não crescendo até maio, junho, porque você vai ter a paralisação para a Copa, mas eu entendo que a verdadeira pré-temporada desse ano vai ser feita no meio do ano, né? Nós vamos fazer uma pré-temporada parecida com os clubes europeus. Ali sim nós vamos ter um tempo para um preparo muito melhor, mas calibrando bem e dosando bem as forças e a energia até lá, eu acho que a gente pode fazer um grande final de ano. Vou passar em tempo real aqui o resultado para você. Flamengo 3, Remo 0. Um 3-0 aí. Esse time não toma mais gol, BAP? Bom, mais um jogo sem tomar gol, isso é muito bom, né? Isso prova que nós evoluímos e que o sistema defensivo como um todo melhorou bastante. Então, acho que é o quinto jogo, né? Sem tomar gol. Quinto jogo sem tomar gol. Quarto do Leonardo, não é isso? Jardim, quarto. Então, eu acho que é sempre uma marca importante. E agora, bom a gente ter ganho o jogo, muito melhor os 3 pontos. E vamos pensar se agora, vamos pensar no Corinthians, né? Se a gente consegue mais um jogo com mais 3 pontos sem tomar gols também. BAP, obrigado por participar com a gente no Sport Center. Sucesso para o Flamengo, para a nação nessa Libertadores. Obrigado, bom trabalho para vocês aí. Obrigado pelo espaço. Marcela, daqui a pouco eu volto com mais personagens aqui do sorteio, hein? Tá certo, André. E aí você nos chama e vamos voltar para o Paraguai com o André e também com o Eduardo Afonso. Agora sim, boa noite. Tudo bem, Gustavo Zupac? Tudo bem, Marcela. Uma ótima noite a você, ao André, ao Fã de Esporte, nossa equipe lá no Paraguai. Esse dia de sorteio é sempre um dia que mexe com as expectativas, né? A gente fica simulando antes, recebendo o grupo depois. A gente vai aprofundar nos grupos. O André falou do Mirassol. Eu queria destacar o Palmeiras, porque vem ano e vai ano e o Palmeiras sempre tem o melhor grupo dos brasileiros. Acho que todos os brasileiros têm grupos com armadilhas, inclusive o Flamengo. Um grupo difícil, no meu entendimento, falaremos dele. O grupo do Palmeiras, para variar, é o grupo, na teoria, dos brasileiros, o aparentemente menos complicado. Se a gente olhar para os brasileiros, sim, mas calma, né? Porque tem Cerro Porteño, é o Cerro Porteño, e tem o Júnior Barranquilla também, o Sporting Cristal, tem seu torcedor. Por tudo isso, é dos brasileiros o grupo... Ainda assim, olhando para os adversários, é sim o grupo do brasileiro. Marcelo, agora, fala, André. Rápida. Boa entrevista do BAP ao André Hernan lá no recinto do sorteio.
Vocês perceberam que ele falou a respeito do problema que o Flamengo enfrentou no início do ano, de maneira bem clara? Mal preparado fisicamente. Mal preparado fisicamente. Sim. Ele disse, né, em linhas gerais, que até um time estrelado como o Flamengo, quando mal preparado fisicamente, vai perder jogos. E se estiver bem preparado, por ter mais qualidade, em tese, as chances de ganhar são maiores. Tá perfeito. Só que a comissão técnica foi trocada, o Flamengo vem bem desde a troca, evidente, porque é um time espetacular, é o favorito à Libertadores, é o favorito ao Campeonato Brasileiro. Nada mudou em relação a isso. O início de ano decepcionante do Flamengo não muda nada em relação ao que está para ser disputado, que é a parte mais importante. O Flamengo perdeu troféus? Perdeu. Mas a parte mais importante do calendário está ainda para ser disputada. E o Flamengo é o favorito a tudo. Mas que bom que o presidente do Flamengo, em última análise o responsável pela demissão do Felipe Luiz e a contratação do Leonardo Jardim, reconhece que o grande problema que o time enfrentou no início do ano foi uma preparação física completamente defasada por causa do atropelamento do calendário, do planejamento, que fez com que os titulares fossem chamados durante as férias para representar o Flamengo no Campeonato Estadual. Esse foi o problema. O problema foi esse. Tudo já está para trás. A troca já foi feita, todo mundo sabe. O Jardim já está trabalhando, mais 3 pontos hoje. Ok. O problema foi a intromissão no planejamento dos jogadores titulares e tudo o que aconteceu quando eles foram trazidos das férias para jogar no estadual. E quem escolheu essa volta das férias? O próprio presidente. O próprio presidente, porque o Felipe Luiz gostaria de continuar com o time sub-20, deixando o time do Flamengo, o time profissional, ainda nas férias, para depois voltar e continuar a preparação. Mas foi uma escolha da diretoria do Flamengo. Daqui a pouco voltamos lá para a sede da Conmebol. Eduardo Afonso vai ter mais convidados. Enquanto isso, vamos começar a analisar. E eu começo com o grupo A, que é o grupo do Flamengo. Primeiro jogo é a partida contra o Cusco, fora de casa, então tem a altitude, tem muita viagem também. O querer não é poder no sorteio. E aí o presidente falou, ok, vamos encarar. A verdade é que Cusco também está olhando os torcedores, a diretoria falando, nossa senhora, a gente vai enfrentar o Flamengo. Mas é um grupo chato e a gente tem que levar em consideração também que o Flamengo vem fazendo fases de classificação ruins, né? Nos últimos, não só o ano passado, o presidente lembrou que o Flamengo quase não se classificou contra o Tátira no Maracanã, uma vitória apertadíssima por 1-0 para passar em segundo. E nos 2 anos anteriores, né, 23, 24, 25, o Flamengo passou em segundo. E isso, claro, os dois se classificam, mas isso impôs ao Flamengo jogar boa parte das fases de mata-mata, tendo que resolver fora de casa. Isso ano passado deu certo para o Flamengo, mas ainda assim foi no limite, né? Com Estudiantes, com Racing. E em temporadas anteriores, isso custou ao Flamengo a sua sequência na Libertadores. Então, o Flamengo tem que fazer uma fase de grupos melhor, como não vem fazendo, mas tem um grupo chato. No meu entendimento, o melhor time brasileiro, que é o Flamengo, pegou o melhor time argentino. O melhor time do pote 1, que era o Flamengo, no meu entendimento, pegou o adversário possível do pote 2, porque o Flamengo não podia pegar Cruzeiro nem Corinthians, mas o mais difícil adversário que ele podia pegar no pote 2. Então, Flamengo e Estudiantes, a gente viu ano passado quão competitivo foram os 2 jogos. É verdade que o Estudiantes mudou o técnico, o Barba Domingues veio para o Galo e o Cacique Medina acabou de assumir. É preciso ver como é que esse time vai ser encaixado. Time que perdeu o Ascacibar para o Boca, perdeu o Medina para o time do Botafogo, tem todas as questões. Mas o Estudiantes vem sendo um time altamente competitivo. O Cusco, que é o antigo Real Garcilaso, agora chama Cusco, não é um time forte, mas são 3.300 metros de altitude. Não é El Alto, mas é chatíssimo. E o DIN, né, o Deportivo Independiente Medellín, não é tecnicamente um grande time, não tem altitude em Medellín, e aí acho que o Flamengo talvez encontre mais tranquilidade. Mas o jogo em Cusco e os duelos contra os Estudiantes tendem a ser bem chatos para o Flamengo. Olha, daqui a pouco vamos falar direitinho dos grupos da Sul-Americana, mas voltamos lá para a sede da Conmebol com o André Hernan, porque ele está ao lado do tem Flamengo, Estudiantes, Cusco e Independiente Medellín. O Flamengo, então, faz a sua estreia com o Cusco fora de casa, tem a altitude, também tem viagem até a Colômbia também, até La Plata.
mas é um adversário muito difícil. Bom, no comentário do Gustavo, ele descreveu muito bem o que eu acho também que acontece nesse grupo do ponto de vista teórico, né? Não é um grupo fácil para o Flamengo, não, porque em termos de exigência técnica, o Estudiantes talvez seja o melhor time argentino desse momento. Todo mundo viu o que aconteceu quando o Estudiantes competiu de fato nos meses recentes. O Flamengo não fez uma boa fase de grupos no ano passado, aliás, bem diferente do que seria uma boa fase de grupos. Ficou em segundo lugar, o jogo que definiu a classificação, os últimos minutos no Maracanã, foi uma agonia tremenda, porque o Flamengo não podia tomar um gol e o time passava àquela altura da Libertadores do ano passado um claro momento de falta de confiança em relação a como fechar partidas. Depois isso foi resolvido. O Flamengo sofreu e fez o seu torcedor sofrer na fase de grupos de 2025, e o fato de ter ganhado a competição não apaga o que aconteceu ao longo do torneio. O Flamengo deveria ter feito uma fase de grupos muito melhor, não deveria ter se classificado em segundo. O ano passado, sim, o grupo do Flamengo era fácil do ponto de vista técnico, não teórico, técnico, era fácil o grupo. O Flamengo deveria ter se classificado com o pé nas costas em primeiro lugar, provavelmente teria ganhado o torneio do mesmo jeito, porque era o melhor time e continua sendo o melhor time. Esse ano, tecnicamente, a exigência é maior, porque além do Estudiantes, tem um jogo numa altitude bem considerável, e aí, tecnicamente, é claro que o Cusco não tem nenhum motivo para encher o seu peito para enfrentar o Flamengo, e deve ter ficado muito preocupado por ter caído num grupo com Flamengo e Estudiantes, né? Porque aí é uma situação de altíssimo risco ou praticamente certeza de eliminação, a não ser que alguma coisa muito surpreendente acontece. Essas coisas acontecem no futebol, mas não acredito que será o caso nesse grupo. A primeira vaga está entre o Flamengo e o Estudiantes. Teoricamente, deve ser do Flamengo, mas que as lições do ano passado tenham sido aprendidas em relação ao desempenho na primeira fase e o que disse o BAP a respeito das dificuldades dos jogos. E esse início de Libertadores, a fase de grupos, não ser mata-mata, ele tem razão. As equipes que enxergam a fase de grupos como uma sequência de mata-matas, dentro e fora de casa contra os adversários da chave, tendem a se classificar com um pouquinho menos de dificuldade. Pois é, e é verdade também, quando chega no mata-mata é uma competição completamente diferente. Era tudo que o Flamengo falava no ano passado. Passamos aqui dessa primeira fase e agora, começando o mata-mata, vai começar tudo de novo. E é o que acontece no final do ano, tivemos o Flamengo. Galera, na Libertadores, se tem uma coisa certa, para o Flamengo, tá? Já para o Parmeirinha, cara, tem uma sorte para sorteio, né? De novo, o Palmeiras pegou o Mangabinha, cara. Pegou o mamão com açúcar. Já o Flamengo, pedreira. Estudiantes da Argentina. Deu um trabalho danado no ano passado. É um bom time. Como o Zupac falou, é o melhor time na Argentina atualmente. O Estudiantes. Aí você pega o Cuscos. Eu nunca ouvi falar do Cuscuz, né? Desse time aí do Cusco. É um time, cara, peruano, que vai jogar na altitude, e a altitude joga a favor deles, e contra o Flamengo. O maior adversário do Flamengo aí será a altitude. E daí você pega um Independiente Medellín da Colômbia, um time que no passado já foi muito bom, agora não sei se tá bom ou não, né, cara? É um grupo que dá para passar, logicamente, em primeiro lugar, dá. O Flamengo só precisa vencer em casa e empatar fora. Feito isso, se classifica em primeiro lugar. Porém, tem altitude, porém tem um adversário difícil da Argentina e nunca é fácil jogar na Colômbia, tá? Não pense você que é fácil, não. É difícil, cara. Mas é isso, galera. Poderia ter sido pior, né? Vamos pensar assim, vamos pensar que o Flamengo é o melhor time sul-americano, é o time a ser batido na Libertadores. Todo mundo vai querer ganhar do Flamengo nessa Libertadores. Então, é o time a ser batido, é o último campeão da Libertadores, é o time brasileiro com mais títulos, é o tetra brasileiro, né? Então é isso. Ficou contente, satisfeito com esse grupo? Comente aqui. Cara, para ser campeão, você não pode escolher adversário, então vamos para cima, vamos para dentro, valeu? Se você aí ficou preocupado com Estudiantes, o torcedor do Estudiantes também ficou preocupado com o Flamengo, tá? Eles estão com a pulguinha atrás da orelha.
do cuscuz. A mesma coisa, não é cuscuz, né? É cusco. Eu gosto de cuscuz com ovo, com manteiga, fica bom pra caramba ali, ó, no café, né? E o Independente Medellín também, cara. O torcedor deles lá estão preocupadíssimos, né? Caraca, pegamos o Flamengo. Os caras estão com medo lá. Valeu, tamo junto. Saudações e até mais. Deixa o like, se inscrevam e ative o sininho. Fui!